Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a sétima e última aliada para Merhubarot, Hukat Balak, que está no livro de Bamidbar, Números. Começando no versículo 27 do capítulo 23, nós vamos ler até o 25, versículo 9. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bará banu mikol hamim, venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E disse Balaque a Bilam: anda, rogo-te, e te levarei a outro lugar. Talvez agradará aos olhos de Deus e o amaldiçoarás para mim dali. E levou Balaque a Bilam ao cume de Peor, que olha sobre a face de Leshimon. E disse Bilam a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepare-me aqui 7 touros e 7 carneiros. E fez Balaque como dissera Bilam, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. E viu Bilam que era bom aos olhos do Eterno que abençoasse Israel, e não foi, como outras vezes, em busca de agouros, e voltou seu rosto na direção do deserto. E voltou Bilam seus olhos e viu Israel acampado por tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu seu discurso e disse: oráculo de Bilam, filho de Beor, e oráculo do homem de um só olho e com boa visão. Oráculo daquele que ouve os ditos de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, e quando deitado lhe aparece. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como rios que se estendem como jardins à beira do rio, como especiarias que plantou o Eterno, como cedros junto às águas, correrão águas de seus poços, e sua prosperidade será como a semente junto às águas. E seu rei se levantará mais que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus, que o tirou do Egito com sua alta força, consumirá as nações seus adversários, e seus ossos quebrará, e as flechas de Deus submergirão em sangue. Repousar-se-á, e se estabelecerá Israel na sua terra como um leão, e como leão, quem o levantará? Os que te abençoarem serão benditos, e os que te amaldiçoarem serão malditos. E acendeu-se a ira de Balaque contra Bilam, e bateu as suas palmas, e disse Balaque a Bilam: para amaldiçoar a meus inimigos te chamei, e eis que os abençoaste já 3 vezes. E agora foge para teu lugar, eu disse que te honraria, e eis que o Eterno te privou da honra. E disse Bilam a Balaque: não falei também a teus mensageiros que me enviaste, dizendo: se me desse Balaque a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o dito do Eterno para fazer coisa boa ou má de mim mesmo? O que falar o Eterno, isso direi. E agora eis que vou para o meu povo. Vem, te aconselharei o que farás, e te avisarei o que fará este povo ao teu povo no fim dos dias. E proferiu seu discurso e disse: oráculo de Bilam, filho de Beor, e oráculo do homem de um só olho e de boa visão. Oráculo daquele que ouve os ditos de Deus e sabe o momento em que Deus se irrita, que a visão do Todo-Poderoso tem, e quando deitado lhe aparece. Vê-lo-ei, mas não agora, e o olharei, mas não em breve. Partirá uma estrela de Jacó e se levantará um cetro, o rei Davi de Israel, e matará os senhores de Moabe e dominará a todos os filhos de Chet. E será Edom uma herança para ele, e será Seir uma herança de seus inimigos. E Israel prosperará em seus bens, e sairá um outro governador de Jacó, e exterminará o que ficar na grande cidade de Edom. E viu Amaleque na sua profecia, e proferiu seu discurso e disse: a primeira das nações que lutou com Israel foi Amaleque, mas sua posteridade será exterminada por este. E vendo Queneu, proferiu seu discurso e disse: forte é a tua morada, e puseste na rocha a tua habitação.
Mesmo se for consumido o queneu, quando Ashur o fizer cativo, ainda voltará. E proferiu seu discurso e disse: Ai, quem poderá viver quando Deus fizer estas coisas? E uma frota de navios de Quitim, arameus, há de vir e afligirão a Ashur e afligirão a Eber, Israel. E também eles no fim perecerão. E levantou-se Bilam e foi-se e voltou a seu lugar. E Balaque foi-se pelo seu caminho. Capítulo 25. E esteve Israel em Shitim, e começou o povo a errar com as filhas de Moabe. E convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se aos seus deuses. E juntou-se Israel a Baal-Peor, e acendeu-se o furor do Eterno contra Israel, e disse o Eterno a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante do Eterno na presença de todos, e retirar-se-á o ardente furor do Eterno de Israel. E disse Moisés aos juízes de Israel: Matai cada um aos homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos a Midianita diante dos olhos de Moisés e dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda da reunião. E viu Pinehas, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote, e levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. E foi atrás do homem de Israel na tenda, e atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre, e se deteve a mortandade dos filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24.000. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayeu lanu betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta última aliá, começando pelo versículo 27 do capítulo 23. Outro lugar. Com a troca de lugar, versículos 13 e também 27, Balaque pensava que ocorreria uma mudança no seu destino. Todavia, hoje, muitos pensam assim e dizem: Mexané makol, mexané mazal. Muda o lugar, muda a sorte. Mas no caso de Balaque, nota-se que não aconteceu nenhuma alteração e que Deus permaneceu firme no seu propósito de abençoar Israel, pois ele não notou iniquidade em Jacó nem perversidade em Israel. Comentário do primeiro versículo do capítulo 24. Em busca de agouros. O Midrash compara Bilam aos profetas de Israel. Estes advertiam Israel contra as transgressões da lei, conforme está escrito: Filho do homem, eu te pus por atalaia a casa de Israel. Ouve, pois, da minha boca a palavra e avisa-os da minha parte. Conforme Ezequiel 3,17. Quanto a Bilam, ele aconselhou a corrupção entre as criaturas humanas para fazê-las se perder, conforme Rashi 24,14. Os profetas de Israel ainda sentiam compaixão pelo seu povo e pelas demais nações da terra, conforme Jeremias proclama: Porquanto meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e por causa da gente de Kir-Heres, porque já se perdeu a abundância que ele adquiriu. Jeremias 48:36. Da mesma maneira foi dito a Ezequiel: Tu, pois, filho do homem, faze uma lamentação sobre Tiro. Ezequiel 27:2. Bilam, ao contrário, queria aniquilar sem nenhuma razão uma nação inteira. Bamidá Rabá 21. Atribui-se a Bilam, ademais, estes três defeitos morais: o mau olhar, o orgulho e a ambição, conforme o Pirkei Avot 5:23. Comentário do versículo 4. E quando deitado lhe aparece. Sua maneira de se concentrar para captar a visão divina e receber a mensagem profética era assim: o corpo encostado no solo sem fazer movimento algum, mas com os olhos e a mente abertos. Versículo 5. Quão belas são as tuas tendas! Bilam, admirado pela maneira engenhosa como as tendas de cada família de Israel eram colocadas, de modo que ninguém podia ver o que se passava na habitação de seu vizinho,
exclamou: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Entretanto, Midrash Yakut 770-771 vê nessa frase uma glorificação dos templos e das casas de estudo de Israel. As tendas são as casas de oração e as belas habitações as dos estatutos, as quais constituem duas colunas fortes no judaísmo. Nossos sábios consideram as casas de oração e de estudo Bate Kenesiot u Bate Midrashot como sendo as verdadeiras moradas de Israel. E por isso o israelita, ao entrar na sinagoga, pronuncia em primeiro lugar estas palavras: Matovu, o Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Versículo 10. Para amaldiçoar a meus inimigos te chamei. Se as bênçãos de Bilam eram tão poderosas quanto as suas maldições, por que então Balaque não pediu a ele que abençoasse o seu povo em vez de amaldiçoar Israel? Como sempre, em vez de se concentrarem em questões construtivas que beneficiem a si mesmos e a seus vizinhos, os inimigos de Israel preferem ver Israel destruído, mesmo às custas de sua própria destruição. Comentário do versículo 17. Partirá uma estrela de Jacó. Desde nossa entrada na arena da história universal, temos demonstrado a nossa existência. O nosso instinto de autoconservação está intrinsecamente ligado ao destino de todos os povos, participando ativamente de tudo o que é bom, belo, grande e nobre. Temos nos esforçado para compreender e para engrandecer todas as culturas, esperando pela lei da reciprocidade ser também compreendidos pelos outros. Mas a história universal, e especialmente a do nosso povo, encarregou-se de nos revelar que vivíamos uma grande ilusão, uma terrível utopia, pois cada vez que pensávamos ter conseguido a compreensão dos povos, quando acreditávamos nas eloquentes promessas de emancipação ou nas falsas profecias do socialismo, fomos brutalmente repelidos. Ficamos terrivelmente decepcionados. A nossa maneira de pensar, o nosso estilo de vida, a nossa língua e cultura, as leis dietéticas, as nossas orações e interpretação das leis éticas, sociais e morais, tudo isto ficou hermeticamente fechado para o meio em que vivíamos. Tudo isso serviu de motivação para levantar uma barreira isolando nós dos povos com os quais convivíamos durante muitos séculos. Mas a providência divina, que nunca deixou o povo de Israel desprotegido, incumbiu-se de provar que nesta nossa distinção, nesta nossa singularidade, está a nossa razão de ser e a peculiaridade do nosso ser. Perdendo essa nossa singularidade, abalamos os alicerces da nossa existência, como o povo sui generis. São estes os traços característicos do povo judeu que os antissemitas de todos os tempos consideraram como separatismo, intolerância ou dupla lealdade judaica. Comentário do versículo 25. E levantou-se Bila e foi-se. Nossos sábios comparam Bilam ao grande legislador Moisés e chegam a uma curiosa conclusão. Bilam louva o povo como poderia fazê-lo o maior filosemita, amigo dos semitas. Enquanto Moisés parecia criticá-lo e reprová-lo, quem é o amigo e quem é o inimigo nesta comparação? Os sábios mostram que a crítica nasce do amor, da consideração, enquanto os elogios exagerados não são produtos de amor verdadeiro. O povo hebreu não deseja admiradores nem detratores, não quer ser exposto como modelo de perfeição. Só precisa de uma crítica própria, interior e sincera, não as exaltações de Bilam, que só conseguem brecar-lhes o progresso, mas sim as críticas de Moisés que exigem o desenvolvimento do povo. Comentário do capítulo 25, versículo 2. E convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. Habitando Israel em Chitim, o povo começou a errar com as filhas de Moabe. Essa foi a sugestão de Bilam a Moabe: entregar suas filhas para perverter o povo de Israel, conforme o versículo 16 do capítulo 31. Seu objetivo com esta proposta era destruir a fortaleza espiritual de Israel e assimilá-lo. As nações empregaram sempre duas formas para assimilar Israel:
uma pela força, por meio de decretos contra sua integridade física e moral, tratando de afogá-lo econômica e socialmente, para ser obrigada a abandonar sua religião, a outra concedendo-lhe liberdade completa e considerando-o igual a todos. O povo de Israel, principalmente a nova geração, teria assim a obrigação moral de se misturar entre as nações onde ele vive, pondo fim ao seu individualismo. Esta é a assimilação por meio da liberdade, a mais eficaz. Entretanto, o meio que Bilam usou para fazer desaparecer Israel é o mais indigno de todos. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!